tinha que dizer que o partido fazia parte das aliadas, até porque estava na esplanada do Ministério. E aí ele deu o Ministério da Cidade, ele vetou, houve uma reunião aqui no Pátio da Assembleia Legislativa, um encontro que Severino veio, e fez uma entrevista, como sempre, umas coisas meio desastradas, e fez uma entrevista paredando o presidente, dizendo que se ele não nomeasse o Ciro Nogueira até o final do dia, que ele ia ver o que ia acontecer e tal. E foi uma coisa que a imprensa deu um destaque grande, dizendo que ele estava emparedando o presidente. E, na verdade, ele aí chamou, no outro dia tivemos uma reunião com o presidente, eu estava presente, Severino, Ciro Nogueira, e ele então pediu para que, disse, olha, eu não quero nomear Ciro, não é por nada, porque Ciro para o ano vai ser candidato a deputado, vai se reeleger e vai deixar o Ministério, então tem que escolher um técnico. Sugeriu o nome do embaixador José Botafogo, Gonçalo Sobrinho, e aí o Severino brincou, presidente, nem tanto Botafogo, nem Flamengo, nem Vasco, e indicou o nome do diplomata também, Márcio Forte, que tinha sido secretário executivo de Platino Moraes, no Ministério da Cultura, no governo Fernando Henrique Cardoso. E daí, então, nós procuramos o Márcio Forte, que era secretário executivo do ministro Fulano, no Ministério da Indústria e Comércio, e ele ficou feliz com o convite, mas vinculou a aceitação a que o ministro Fulano desse permissão para que ele pudesse ir para o Ministério. Nós, então, fomos para o gabinete do ministro Fulano, e lá, então, conversamos com ele, topou, disse, olha, eu vou perder. E ligou para o presidente, dizendo, ó, presidente, eu vou perder um grande auxiliar, mas o governo vai ganhar um grande ministro, e aí ficamos tudo descendo. Quando estourou o mensalão, nós, do PP, ficamos um pouco mais enfraquecidos. Né? Mas fizemos, então, umas alianças para poder manter. Bom, nos diversos anexos que eu fiz na minha colaboração, eu digo que eu trato do presidente Lula em vários anexos. Mas, por exemplo, formação da base aliada, que a gente acabou de falar, na nomeação de Paulo Roberto Costa, no julgamento do mensalão. Então, por exemplo, o mensalão eu já falei, não precisa mais fazer, eu preciso dizer alguma coisa, porque o Antônio Palocci sabia, quer dizer, o Lula tinha conhecimento pleno de que o mensalão não era caixa 2. Ele tinha conhecimento pleno. Sim, mas era propina arrecadada junto aos órgãos governamentais para que os políticos mantivessem as suas bases eleitorais. Né? Mantida com as propinas e continuassem a integrar a base aliada do governo, votando nas matérias de interesse do Executivo no Congresso Nacional. Eu sei muito bem disso porque eu era, de fato, era o segundo vice-presidente, mas era o presidente de fato, e para das reuniões do Conselho Político, pelo menos uma vez por mês, quando a gente não tinha outras reuniões, mas sempre tinha uma reunião do Conselho Político, e estavam sempre presentes o presidente Lula, o ministro Zé Disseu, o ministro Antônio Palocci, e muitas vezes, depois então começou a participar também o ministro Paulo Ribeiro, quando foi o ministro político. E os presidentes da base aliada discutiam assuntos que seriam tratados no Congresso Nacional e a dificuldade que a gente tinha de resolver os assuntos dos parlamentares e dos partidos para que continuasse apoiando o presidente Lula. Muitas das dificuldades eram tratadas que eram umbilicalmente ligadas ao petrolão, pois já havia, desde naquele tempo, a arrecadação das empresas de órgão público dentro da Petrobras. Paulo Roberto arrecadava para o PP, Nestor Severo, que era o diretor da área internacional, arrecadava para o PT e para o PMDB, e o Renato Duque, que era o diretor de serviço, arrecadava para o PT. E o senhor podia explicar um pouco como é que foi a nomeação do Paulo Roberto para essa diretoria? A nomeação do Paulo Roberto nós primeiro conseguimos a nomeação, a indicação do Paulo Roberto para ser diretor superintendente da TBG, né? Transporte Brasil Bolívia de Gás. Ele fez um excelente trabalho, mas essa diretoria, quando nós indicamos, tinha um orçamento de 800 milhões. E me lembro se 800 milhões de dólares, 800 milhões, que era para manter, para fazer a continuação dos dutos de condução do gás,
E a diretoria da Petrobras, achando que esse era um péssimo negócio, porque não se estava utilizando nem 10% do gás da Bolívia, porque a gente não tinha como utilizar no Brasil, hoje não, hoje se utiliza todo o gás, ainda se importa algum gás, mas hoje já existem as interligações todas. Reduziu o orçamento da TBG para 18 bilhões de dólares. Então passou a não interessar para nós, porque 18 milhões de dólares era para pagar simplesmente a folha de funcionários, não tinha nenhum investimento. Né? E aí, na nomeação do Paulo Roberto Costa, quando nós discutimos a diretoria de abastecimento, o diretor de abastecimento da Petrobras era o Rogério Manso. Era o Rogério Manso. O Rogério Manso, que tinha sido indicado, na época, dizem que tinha sido indicado pelo grupo do Rei Chu, do Henrique Cardoso. Ele era um diretor que tinha muita força, porque o presidente da Petrobras era o José Eduardo Dutra, e se dizia naquele tempo que o Rogério Manso, ele arrecadava R$1 milhão que entregava ao Dutra, e Dutra entregava isso ao PT. Então, ele tinha essa... E aí, quando nós procuramos o Edson disse, bom, vocês vão ficar, então, responsáveis pela indicação do Paulo Roberto, vão ser o padrinho, o partido que vai apadrinhar o Rogério Manso na diretoria de abastecimento da Petrobras. E marcou, então, uma audiência com o Rogério Manso, onde fomos Janene, o Pedro Henrique e o colaborador, eu, fomos juntos conversar com o Rogério Manso. A coisa foi muito ruim, muito fria, ele se achava, ele era muito prepotente, se achava o dono do mundo, e foi muito seco conosco na conversa. E aí o que nós queríamos dele era o seguinte, saber quais eram as empresas que estavam operando com a diretoria de abastecimento, para que a gente tivesse uma ajuda das empresas do partido. Ele foi muito seco, e aí nós voltamos e dissemos, olha, esse cara aí não quer nem ouvir falar, não quer nem um negócio desse cara. E aí disse, não, acho que o Rogério Manso não entendeu, ele não deve ter entendido, eu vou ligar para ele e vou marcar uma reunião nova com ele, porque não é isso que ele me disse. Mas ele deu essa conversa que ele teve conosco. Então, ele marcou uma nova reunião e nós fomos lá e levamos mais dessa vez ainda também o deputado João Pisolati, mais um testemunho, porque nós três não éramos encarregados, mas levamos mais um para explicar a bancada, porque nós tínhamos votado e tínhamos dito a bancada que a reunião tinha sido usada. E aí foi pior ainda a reunião, porque ele deu logo um chá de cadeira na gente, de quase 3 horas, e depois disse que o ministro Edson que não tinha entendido a resposta dele. Ele não tinha nenhuma ligação, ele não queria negócio com nenhum partido político, não queria, ele estava muito bem obrigado na situação dele, que não estava precisando de apoio de ninguém. Então, nós voltamos e dissemos a Edson, olha, não dá mais esse cara, e nós queremos a diretoria, já que vocês disseram que a diretoria é nossa, já faz um ano que esse Rogério Manso estava no governo e o Fernando Henrique assumiu com o Palocci, na transição, o pessoal do Fernando Henrique, com o Palocci, que fazia a transição do governo Lula, e o José Disseu assumiram o compromisso de manter ele por mais um ano, tinha passagem, e nós queremos o Paulo Roberto Costa. E aí foi indicando o Paulo Roberto Costa e houve então aquela história, tudo certo, e o partido foi cozinhando, mas não estava só cozinhando a gente, estava cozinhando os outros partidos, como o PTB, como o PL, que hoje é o PR na época, né? E mais nos outros partidos. Então nós fizemos, éramos cerca de 150 deputados do PP, o PR e o PTB, um pedaço do PMDB, nós éramos cerca de quase 200 deputados, e nós então fizemos trancamos a pauta da Câmara, não votamos nada, e chegamos a trancar, até trancando a pauta 17 medidas provisórias. E aí nós fomos, né, o ministro Zé Disseu estava louco com essa história, né? E procurou a gente e aí disse, olha, eu não tenho mais nada o que posso fazer aqui dentro do meu gabinete, eu não consigo, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora só a gente descendo, que era o quarto andar, descendo aí, conversar com o presidente Lula. E tem que marcar uma reunião com o Lula e com o presidente da Petrobras junto, senão não vai funcionar. E nessa reunião, então, foi marcada uma reunião do gabinete do presidente Lula,
onde estava presente o presidente Lula, estava presente o ministro Zé Disseu, o ministro Aldo Rebelo, o presidente da Petrobras, que era o doutor José Eduardo Dutra, estava presente Janene, Pedro Henri e eu. E houve um diálogo de Lula com Dutra. O Lula perguntou: ô Lula, nós não nos comprometemos com o PP, que indicou o doutor Paulo Roberto Costa já há algum tempo para a diretoria de abastecimento da Petrobras, porque até agora ele não foi nomeado. E o Dutra virou e disse: porque essa mudança de diretor é um assunto complicado dentro da Petrobras. Está havendo resistência, além da competência não ser só minha, para nomeá-lo. Lula perguntou: e de quem é a competência então? E o Dutra disse: a competência do Conselho de Administração da companhia, da maioria dos conselheiros. E aí Lula disse: e quem nomeou a maioria dos conselheiros, Dutra? Aí Dutra disse: você, Lula. Aí Lula disse a ele: então Dutra, eu quero que você diga a essa maioria dos conselheiros que nomeie, que nomeie o doutor Paulo Roberto Costa. E se não nomearem, daqui a uma semana eu vou demitir e trocar esses conselheiros que nomeei. Aí Dutra olhou para ele e disse: Lula, eu entendo a posição do Conselho, porque não é da tradição da Petrobras, assim, sem mais nem menos, trocar um diretor. Aí Lula disse: Dutra, se fosse pensar em tradição, nem você era presidente da Petrobras, que foi presidente em 2003, 2005, nem eu era presidente da República. E logo depois de 15 dias, principalmente 21 de maio de 2004, foi nomeado Paulo Roberto Costa, diretor da diretoria de abastecimento, e o Partido Progressista abandonou a obstrução dentro do Congresso. A nomeação de Paulo Roberto Costa foi uma determinação direta para determinar os interesses específicos do PT, que era o interesse arrecadatório. Agora, tivemos umas outras cobranças sobre o presidente Lula. Em várias opiniões, o presidente Lula, em reuniões com a nossa bancada, ou em reuniões do Conselho Político, ou em encontros políticos, que ele participava também, para que nós íamos lá cobrar para ele ampliar a participação, porque o político nunca está satisfeito com o que tem, sempre quer mais uma coisinha. Então, você tinha em diretoria, que a gente queria que ampliasse a participação de diretoria, ministério, que viabilizasse uma maior arrecadação e também viabilizasse o prestígio político, sobretudo em período de campanha. Muitas dessas cobranças foram feitas diretamente por mim, na presença de outras pessoas e ao presidente, lá na reunião do Conselho Político, quando a gente discutia os assuntos. Quando as cobranças eram realizadas, a resposta de Lula era basicamente sempre: vocês não podem cobrar mais nada. Paulinho me disse, que ele chamava Paulinho, me disse que está servindo muito bem, vocês estão muito bem amparados. Muito bem amparados financeiramente, vocês estão muito bem amparados. Ele dizia muito claro. Em reunião do Conselho Político, os entregantes do poder foram cobrados do presidente Lula, pois queriam a presença de um ministério. Na oportunidade presidenciária, a cobrança, a resposta de Lula. Estávamos eu, junto com ele, estava Janene, Pedro Henri, eu e Zé Disseu, estávamos juntos conversando, porque na hora da reunião política a gente terminava, saía para ali, foi apresentar, falava um minutinho, aí falava. Aquelas reuniões que a gente sai, fala 5 minutos, 2 minutos, 3, e ele sai atendendo os partidos, né? Porque é um momento que você termina a reunião do conselho, fica ali conversando até e se encerrando. Aí, e a resposta de vocês têm uma diretoria muito avatante, estão muito bem atendidos. Paulinho tem me dito isso. Ele sempre saía com essa história, né? E uma outra vez é que quando nós entramos em 2006, antes da reeleição, nós estávamos conversando com o presidente da convenção, que ia fazer parte do bloco, e queríamos uma ajuda para a campanha, ajuda financeira que tinha que acertar com o PT, porque normalmente o candidato majoritário é quem ajuda, os diretórios dos partidos. Nós nunca fizemos uma coligação enquanto eu mandava no partido, porque não fazíamos, mas agora, em 2014, foi feita a coligação com Dilma e o partido recebeu 50 milhões para poder receber do caixa oficial do PT, para poder participar da reunião e poder ajudar financeiramente os candidatos do partido. E ele dizia: eu não tenho que arranjar dinheiro nenhum para vocês é que têm que arranjar dinheiro, um dinheirozinho para a campanha. O Paulinho tem dito que vocês estão muito bem, não tem nada que me pedir aqui, nada de dinheiro.
Paulinho ele dizia isso, olha, vocês estão muito bem abastecidos. Até quando houve o negócio do mensalão, ele, Severino Cavalcante também, quando ia lá, pedia, Severino Cavalcante sabia pedir, sabia ajeitar, ele gostava de Severino, porque Severino tinha engavetado todos os pedidos de imprensa, tinha arquivado tudo, mandado para o arquivo, ele gostava de Severino. E aí Severino brincava com ele, Severino era menos alfabetizado, essa coisa, não tem formatura de nada, e ele também, então brincava muito com ele, com aquela conversa de sertanejo, de retirante, porque os dois tinham saído, ele tinha saído para São Paulo, Severino Cavalcante também, tinha que morar em São Paulo, tinha saído de lá, aí, como ele dizia, com a mão na frente, outra atrás, estava puxando uma cachorrinha, e aí ele aí dizia, Severino, vocês não têm que reclamar, vocês é muito pidão, mas vocês estão muito bem. Paulinho me diz que vocês não têm que fazer nada disso. Quando houve o 2009, já no segundo mandato de Lula, eu já não era mais deputado, não estava mais na frente, mas aí Mário Negromonte, que era o líder, fiz ao lado de Nelson Meura, foram para Alto reclamar de Lula, porque estava havendo uma invasão grande do PMDB. Porque Paulo, quando estourou o mensalão, que o PP ficou muito atingido, com Janene, comigo e com Pedro Mendes, sobretudo com Janene, que era quem fazia, o Paulo Roberto se sentiu sem padrinho e procurou então o PMDB, né? Foi nessa época que ele procurou o PMDB para assegurar, e também o PT, ele procurou o PT, o PMDB, e nós fomos reclamar isso de Lula, já em 2009, não é possível, o PMDB estava entrando na nossa diretoria e estava querendo faturar mais do que o próprio partido, e ele disse isso a Mário Negromonte, que a diretoria era muito grande e era capaz de atender todo mundo. E a maior parte da comissão seria do PP, mas tinha que atender os outros partidos da base aliada. Então foi nessa época que eu procurei a liderança do PMDB para conversar especificamente com Renan Calheiros e Eduardo Cunha, encontrei com Aníbal Gomes no escritório do Dr. Eduardo Ferrão, que era meu advogado no mensalão, e advogado dele num processo que ele tinha de um crime lá no Ceará, ele é penalista, e o Eduardo Ferrão era advogado do partido. Nós fizemos quando eu era presidente, o advogado de Brasília é muito caro, então era um problema que a gente tinha nos tribunais superiores para atender os deputados. Então nós fizemos um contrato de atendimento, pagamento mensal ao escritório, para que ele pudesse atender a todos nós. E procurei Romero Jucá e todo esse povo para que a gente pudesse manter o Paulo Roberto Costa. Mas é isso basicamente o que eu tenho do assunto da nomeação de Paulo Roberto Costa. Sobre a arrecadação que o partido fazia dos contratos da Petrobras, como que se dava a divisão desses? A divisão era sempre o seguinte: do que saiu o partido, era para ficar 30% com Paulo Roberto Costa, que era 30% com Paulo Roberto Costa, 10% com quem encarregado da operação, era o Roberto Sérgio, né? E 60% do partido. Quem operava era Janene com Roberto Sérgio. E o João Cláudio Genu, que depois operava inicialmente com Janene, mas depois que Janene faleceu, ele ficou muito ligado ao Paulo Roberto Costa e começou a operar sozinho com o Paulo Roberto Costa. Ele com o genro, Paulo Roberto, que eu não conheço, e mais, operava os fretes marítimos, que nós nunca tivemos. E tinha uma diretoria no abastecimento que nós também nunca conseguimos chegar perto dessa gerência, que era a gerência executiva de marketing, que vendia óleos claros, que comprava óleos claros, que importava óleo sem licitação, que fazia os afretamentos de navio. E dentro do partido, como que era a divisão desses 60%? Não tinha um aspecto formal da divisão, porque era o seguinte: entrava numa caixa só e você ia resolvendo os problemas do partido. Ia ter um encontro em Maceió. Então,
nós financiávamos, o partido financiava o encontro do partido todo, a vinda da militância toda para esse encontro, financiava os parlamentares para que fosse para lá, pagava hotel, trazia os conferencistas para poder fazer essas conferências, fazia uma grande campanha de filiação, fazia também os programas, os anúncios na televisão, chamando o pessoal para aqueles encontros, para convocar e tal, dizendo que aqui é para lá. Então a gente fazia uma mobilização grande, levava sempre, então isso a gente fazia todo mês. Eu até fazia mais encontros do que, mais sozinho, mas os encontros maiores nós fazíamos todo mês. Então isso era uma coisa que consumia diversos recursos. Depois os programas de televisão nós pagávamos os estados todos. E tinha diversos partidos nos estados que não recebiam recursos do fundo partidário, porque tinha um problema de prestação de contas, essa coisa toda. Então a gente mandava o dinheiro por fora. E fora isso ajudava os parlamentares. A gente dava o que sobrava, dividia, rateava entre os parlamentares. Se dizia que tinha um negócio de diretoria, mas não era bem verdade. Tinha hora que você recebia mais quando precisava. Quando estava com um problema maior, recebia mais, tinha hora que recebia menos. Não era uma coisa de uma mesada, você tem 10 mil todo mês, 20 mil, não tinha isso. Era a arrecadação, dependia do que se arrecadava e também era feito muito em função da necessidade do parlamentar. O cara tinha que pagar um advogado, aí o partido pagava. Tinha um problema de uma viagem, uma doença. Nós pagamos muita coisa de doença, pagamento de hospital, tudo isso. Agora, isso tudo era caixa 2, não tinha nota, não tinha nada. Só para deixar bem claro no contexto, qual que era a contrapartida que o partido dava? O partido votava na matéria de interesse do Congresso de Lula, porque fazia parte da base aliada, aprovava tudo. Aprovava tudo, ele tinha uma base partidária grande, porque a Dilma desconstituiu, né? Se fosse ele não seria empichado.